Existe um tipo de derrota que não deixa cicatriz visível, mas consome o homem por dentro. É quando ele entrega sua força, sua clareza, sua direção, em troca de um afeto condicional, de um amor que nunca foi dele para começar. Quantos de vocês já fizeram tudo certo? Foram leais, presentes, amorosos, e mesmo assim foram descartados, traídos ou esquecidos, como se nunca tivessem significado nada? Não foi azar, não foi culpa sua, foi ignorância. Você não conhecia as regras do jogo. Este vídeo vai rasgar a cortina e mostrar exatamente por que a maioria dos homens vive aprisionada por uma ilusão. Vamos combinar a frieza cirúrgica de Arthur Schopenhauer com a disciplina implacável do estoicismo clássico, e o resultado vai ser um só: despertar. Mas atenção, este conteúdo não é para os fracos, não é para quem ainda acredita em contos de fadas. É para homens dispostos a reconstruírem sua mente, sua vida e sua identidade a partir da verdade. Então, antes de mergulhar, faça o que homens de ação fazem. Inscreva-se agora no canal, deixe seu comentário aqui embaixo e fique até o final do vídeo, porque o que você vai descobrir hoje pode ser o divisor de águas entre continuar sendo manipulado ou finalmente se tornar senhor do seu próprio destino. Vamos começar. Parte 1. A ilusão do amor e o engano da natureza. Senhores, a maioria dos homens vive como sonâmbulos, andando pela vida com um sorriso vazio no rosto e uma esperança plantada em terreno estéril. Eles acreditam no romance como uma salvação, enxergam o amor como o ápice da experiência humana e colocam a figura feminina no centro do seu universo emocional. Eles não entendem que estão pisando em armadilhas, sorrindo. Arthur Schopenhauer foi um dos primeiros a ter a coragem de dizer em voz alta o que a maioria dos homens teme até pensar: o amor é um engano da natureza, uma ilusão biológica cujo único propósito é a reprodução, não a felicidade, não a realização e certamente não a justiça emocional. E quando você escuta isso, talvez o primeiro impulso seja se revoltar, resistir, chamar de exagero. Mas é aí que a filosofia estoica entra em cena, não para negar essa realidade, mas para encará-la de frente. Marco Aurélio dizia: a arte de viver se assemelha mais à luta do que à dança. E o que é essa luta, senão o confronto diário com verdades duras como essa? Assim como Schopenhauer arrancou o véu do romantismo, o estoicismo nos ensina a olhar para o que é, não para o que gostaríamos que fosse. O amor, como a sociedade nos vende, é um teatro. Você entra acreditando estar num banquete e acaba limpando a mesa depois do espetáculo. E isso não acontece porque as mulheres são más. Acontece porque a natureza é fria, calculista e imparcial. Epicteto nos alertou: as coisas que nos acontecem não nos perturbam. O que nos perturba são os julgamentos que fazemos sobre elas. A ideia de que o amor é puro e eterno é um julgamento, uma expectativa, uma crença não examinada. Schopenhauer, em sua lucidez brutal, destrói essa ilusão. E os estoicos concordam: a paz só vem quando você para de resistir à realidade. A pergunta que todo homem deveria fazer é: quantas vezes você foi destruído por algo que, na verdade, era apenas você se recusando a aceitar o que sempre esteve diante dos seus olhos? E não para por aí. Quando um homem acredita que a plenitude vem de fora, da mulher certa, da relação perfeita, do momento ideal, ele se torna escravo de um ideal que nunca existiu. É como caminhar em direção a um pôr do sol que recua a cada passo. Os estoicos chamavam isso de apego a fantasias, um erro fundamental da mente que foge do presente. Schopenhauer não só denunciou o auto-engano, como mostrou o preço de sustentá-lo: frustração, dependência e perda de si mesmo. A grande ironia é que, ao tentar fugir da solidão, o homem moderno se aproxima ainda mais dela, porque ele não construiu a si mesmo antes de buscar o outro. Marco Aurélio ensinava que a tranquilidade vem quando o homem se basta.
Quando você depende da validação feminina para sentir que tem valor, você já perdeu antes mesmo de começar a jogar. A ilusão do amor como salvação é um veneno disfarçado de remédio, e enquanto você não reconhecer isso, será sempre um prisioneiro esperando por alívio que nunca virá. A liberdade, portanto, começa com uma decisão: romper com as narrativas que nos enfraquecem. O amor pode ser parte da vida, mas jamais deve ser o centro. Essa inversão de prioridade é o que levou tantos homens à ruína emocional. O verdadeiro estoico não rejeita o amor. Ele o compreende, o observa, mas nunca o idolatra. Ele sabe que toda vez que se ajoelha diante de uma emoção, abdica da sua razão. E quando a razão cai, o homem deixa de ser senhor de si. Parte 2. A tragédia da posse e o jogo invisível do desejo. Poucos entendem o que acontece depois que conquistam o que tanto desejavam. Schopenhauer chamou isso de a tragédia da posse. O desejo humano, uma vez saciado, se desfaz como fumaça. A mulher que ontem era a deusa inalcançável, hoje se torna banal. E o oposto também é verdade. Para ela, o homem que antes era desafiador e magnético torna-se previsível e desinteressante. Marco Aurélio compreendia isso com precisão estoica. O que é belo? Aquilo que está em harmonia com a sua natureza. Mas, e se a natureza do desejo feminino for diferente da nossa? E se ela for construída para admirar não o afeto, mas a superioridade percebida? O homem que entende isso deixa de ser um jogador emocional e se transforma em um estrategista existencial. Ele percebe que muitas vezes a atração desaparece quando o mistério se desfaz. E não é por maldade, é instinto. Sêneca escreveu: a mulher busca sempre o que está além do seu alcance. O desejo cresce com a dificuldade. Você nunca ouviu isso de um conselheiro moderno, mas os estoicos sempre souberam: o que é fácil perde o valor. O homem que entrega tudo sem luta, que se ajoelha emocionalmente, esperando ser escolhido, está se anulando. Schopenhauer dizia que a emoção da mulher está no ato de conquistar, não em manter o que já foi conquistado. E isso ecoa diretamente em Sêneca, que ensinava que o prazer não está em ter, mas em continuar sendo digno daquilo que se possui. No fim, senhores, a posse não é o fim do jogo, é o início do declínio. Se você quer manter respeito, desejo e admiração, precisa entender que a postura de conquista nunca acaba, porque no momento em que você vira posse, você vira peso. E mais, essa tragédia não se limita ao campo amoroso. Ela se estende para todas as áreas da vida onde o homem se acomoda após alcançar algo. O cargo no trabalho, o corpo conquistado, a estabilidade financeira. Assim como o desejo feminino morre na previsibilidade, o espírito humano definha na estagnação. Marco Aurélio nos adverte que a alma humana se torna aquilo que constantemente faz. Se você para de evoluir, você para de ser interessante, para ela e para si mesmo. O homem que compreende o ciclo do desejo sabe que o segredo não é possuir, é continuar sendo. É viver com propósito contínuo, com ação deliberada. Epicteto ensinava que devemos treinar como atletas, não para impressionar, mas para manter a forma da alma. E na relação com o desejo feminino, a melhor forma de mantê-la viva é continuar sendo um desafio. Não um jogo sujo, mas uma presença inabalável. Um homem cuja missão não termina na conquista. Um homem que não se acomoda, porque entendeu que a atração é mantida por aquilo que ainda está sendo construído. Portanto, senhores, o erro não é conquistar. O erro é parar de merecer depois de conquistar. O erro é achar que o ponto final existe num mundo onde tudo é movimento. A mulher segue o fluxo da vida. Ela testa, sonda, sente. Se você parou, ela vai continuar. E não por maldade, mas por natureza. Cabe a você decidir se será âncora ou correnteza, peso ou direção.
Parte 3. A realidade não é justa, mas é justificável. Talvez a parte mais difícil de aceitar seja essa. A natureza não se importa com a sua justiça emocional. Você pode ser fiel, trabalhador, honesto e ainda assim ser trocado, traído ou rejeitado. Schopenhauer viu isso com clareza. A mulher não ama pela lógica, mas pela utilidade percebida. E essa utilidade está sempre atrelada ao status, força, segurança e domínio. Muitos homens confundem isso com maldade, mas o estoicismo mostra outro caminho. Ver a natureza sem rancor. Epicteto dizia: não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida será tranquila. Ou seja, se a mulher o deixou porque você parou de crescer, de liderar, de ser admirável, isso não é crueldade. É uma resposta natural. Você perdeu valor no jogo biológico. E o jogo continua, com ou sem você. Esse é o ponto onde muitos desistem, culpam as mulheres, a sociedade, o feminismo. Mas isso é irrelevante. O que importa, senhores, é entender o seguinte: você não pode controlar a natureza, mas pode controlar sua resposta a ela. Sêneca nos lembra: não é porque as coisas são difíceis que não ouçamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Se você ousar ver a verdade, sem romantismo, sem auto-engano, sem vitimismo, você já está à frente de 90% dos homens. E mais, a realidade não se ajusta à sua vontade. E não deveria, porque é justamente na resistência que o estoico se forma. Marco Aurélio escrevia todos os dias para lembrar a si mesmo da dureza da vida. Não por pessimismo, mas por força. O homem que quer justiça de um mundo injusto ainda vive como criança. O homem maduro age, mesmo quando o jogo não é equilibrado. Schopenhauer entendia isso profundamente. Se o jogo é desequilibrado, a resposta não é revolta, é estratégia. E o estoicismo ensina exatamente isso. Ajuste sua visão, domine sua reação, melhore sua posição. Pare de pedir justiça, comece a se tornar indispensável. A natureza não premia o justo, premia o útil, o resiliente, o disciplinado, o homem, que mesmo diante da decepção não para, porque parar é se entregar à impotência. Continuar é se colocar acima dela. Epicteto diria que o verdadeiro filósofo não busca um mundo perfeito. Ele busca ser inabalável num mundo imperfeito. E é isso que está ao seu alcance. Não mudar as regras, mas jogar com maestria. Você pode ser o tipo de homem que, mesmo diante da rejeição, cresce, mesmo diante da traição, evolui, mesmo diante da perda, se refina. A realidade nunca foi justa, mas ela sempre foi moldável nas mãos de quem se recusa a se dobrar. E é exatamente aí que o homem estoico floresce. Quando tudo parece perdido, ele segue. Quando todos choram, ele constrói. Quando os outros culpam, ele age. Esse é o caminho. Esse é o chamado ponto parte 4, do homem que implora ao homem que inspira. O homem que ainda vive acreditando que a devoção é o caminho para o amor está perdido. Ele virou um servo emocional, um bajulador esperando aprovação. Schopenhauer explica que a mulher não deseja um servo. Ela deseja alguém que inspire respeito e até um certo temor reverente. Alguém que ela olhe e diga: esse homem não precisa de mim, mas ainda assim me escolheu. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, compreendia essa dinâmica com perfeição. A melhor vingança é ser diferente daqueles que te feriram. O homem que foi traído, trocado, ignorado, não precisa gritar nem se vitimizar. Ele precisa evoluir em silêncio, em força, em propósito. O verdadeiro estoico não compete por atenção. Ele vive de modo tão alinhado com sua essência que a atenção se torna inevitável. Quando Epicteto disse: se você deseja ser amado, ame a si mesmo com mais profundidade. Ele não estava pregando egoísmo, ele estava ensinando que a base de toda a atração começa com soberania interior. O homem que implora por amor revela carência. O homem que inspira amor revela força. E essa força, senhores, não é um grito, é uma presença. Ela se manifesta nas escolhas silenciosas que você faz todos os dias.
quando você escolhe treinar, mesmo sem vontade, estudar quando ninguém está vendo, construir algo maior do que seu apetite momentâneo, você se torna magnético. A mulher não admira o que é carente, ela respeita o que é completo. Sêneca dizia: a alma que se domina jamais será dominada por outrem. E é aí que muitos falham. Acham que devem entregar tudo para receber amor em troca, mas amor não se compra com sacrifício. Ele se cultiva com valor. O homem estoico entende isso. Ele não se oferece, ele se impõe, não pela arrogância, mas pela solidez de quem já construiu a própria fundação. Você quer atrair? Seja raro. Quer ser respeitado? Seja firme. Quer inspirar? Seja exemplo. Não há poder maior do que o homem que não precisa de aplausos para continuar marchando. A mulher que vale a pena será atraída por quem vive com propósito, não por quem vive implorando por papel em seu roteiro. E quando ela chegar, ela saberá: esse não é um homem que busca ser escolhido, esse é o homem que escolhe. Parte 5. A superação do jogo. Transcender a busca por aprovação. No fim das contas, a maior mentira que os homens compram é a de que a validação feminina é a recompensa da vida. Mas Schopenhauer alertou: essa é a isca. O verdadeiro prêmio não é ser desejado, é ser livre. A filosofia estoica nos dá essa chave com clareza. A felicidade está em depender o mínimo possível de coisas fora de nosso controle. Epicteto: você não pode controlar o coração de ninguém, mas pode construir uma vida que seja tão plena, tão rica em propósito, que o amor não seja mais uma obsessão, seja apenas uma consequência. Assim viveram os grandes estoicos. Eles não se perderam em paixões, não se ajoelharam por afeto. Eles construíram impérios internos e por isso eram respeitados, até pelas mulheres mais exigentes. Se você chegou até aqui, já deu um passo que a maioria jamais dará: encarar a verdade sem máscara, sem filtro, sem piedade. Hoje, você aprendeu o que Schopenhauer ousou dizer e que os homens modernos ainda evitam aceitar. O amor, como é vendido, é um truque, uma ilusão biológica, um mecanismo de sobrevivência da espécie, não um caminho para a plenitude. Você entendeu que a mulher não é sua inimiga, ela é apenas uma peça dentro de um jogo maior, programada pela natureza para selecionar o melhor parceiro possível. E nesse jogo, emoção nunca vale mais que utilidade. Com Schopenhauer, você viu o drama oculto por trás da tragédia da posse, o momento em que a conquista se transforma em desinteresse. Você descobriu por que o homem que se entrega demais, que faz da mulher seu centro, inevitavelmente a perde, porque a atração vive no desafio, não na submissão. Você viu que a natureza não é justa, mas é lógica, e por isso esperar reconhecimento pelo que você merece é infantil. O que importa não é o quanto você ama, mas o quanto você vale. E esse valor não é declarado, é percebido. No momento em que você para de crescer, para de liderar, para de inspirar, você se torna descartável. E isso não é maldade, é sobrevivência. Mas os estoicos nos ensinaram algo que muda tudo. Você pode não controlar o mundo, mas pode controlar a si mesmo. E foi aí que o roteiro virou. Quando falamos de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, vimos que o verdadeiro poder não está na aprovação externa, mas no autodomínio. O homem que não precisa ser amado, esse sim é amado com força, porque ele é raro, ele é completo, ele se tornou o que todos querem, mas poucos têm a força de ser. Você entendeu que não adianta implorar por amor, é preciso inspirar respeito. E respeito só nasce de postura, de propósito, de uma vida alinhada com princípios. E talvez a lição mais dura e mais libertadora de hoje seja esta: mulher não foi feita para ser seu mundo. Você foi feito para construir o seu mundo e deixar que ela decida se é digna de entrar nele. Tudo que falamos hoje, senhores, converge para um único ponto: transformação. Você tem duas opções a partir de agora.
voltar para a sua vida como estava, carente, perdido, girando em torno de afetos instáveis, ou dar início à sua reconstrução como um homem estoico, sólido, completo, um homem que não depende, que não implora, que não vive à mercê da biologia ou da aprovação feminina, um homem que governa seus instintos com razão, que constrói sua liberdade com escolhas, que vive com uma presença tão forte, que a mulher olha, admira e entende. Ele não precisa de mim, mas se eu não for forte, vou perdê-lo. Esse é o homem que você nasceu para ser, e o arsenal estoico existe para te lembrar disso. Então agora, antes de sair, dê o próximo. Passo concreto. Curta esse vídeo para mostrar que você não é mais um sonâmbulo. Comente aqui embaixo com uma frase que vai guiar sua nova conduta. Inscreva-se no canal, porque esse é só o começo de uma jornada muito maior. E assista ao próximo vídeo que já está na tela, porque lá vamos continuar essa missão de reconstrução. Uma missão que poucos têm coragem de aceitar, mas que transforma quem se compromete. Você não é mais espectador, você é protagonista. A escolha é sua. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com o Criador dos céus e da terra.